E aí, beleza? Em uma cidade normal, Peter segue sua rotina diária com sua esposa Alice e suas duas filhas. Uma noite, ele está olhando pela janela quando uma luz brilhante aparece no céu. De repente, objetos em chamas começam a cair, matando todas as pessoas nas ruas enquanto tentam fugir. Quando o prédio é atingido, Peter acorda e percebe que era um pesadelo. Isso vem acontecendo há semanas, e Alice pede para ele ver um médico porque a família está preocupada, mas ele diz que irá resolver isso sozinho. Na manhã seguinte, Peter promete à sua filha Lucy que vai sair do trabalho mais cedo para que possam ir ao cais. Ele também concorda em dar uma festa amanhã para comemorar a promoção de Alice. Peter entra no elevador para ir ao trabalho e sua filha Hannah está brincando de operadora. O vizinho deles, Ray, também entra, então Peter espera ele sair para se desculpar com a filha por estar ausente ultimamente. No caminho para o trabalho, Peter percebe um prédio com uma forma estranha e não sabe se é real ou se está vendo coisas. Na fábrica, ele está manuseando alguns equipamentos quando uma de suas mãos começa a tremer. De repente, ele vê sangue na mão e tem uma visão na qual está espancando alguém no chão. Ele se recupera quando ouve o equipamento falhando por causa de sua distração. Seu chefe, David, percebe isso e recomenda uma boa clínica, mas Peter insiste que está bem. No entanto, ele aproveita para pedir para sair mais cedo e David concorda em troca de Peter prometer que irá à clínica. Enquanto isso, Alice está indo muito bem no trabalho e seu chefe quer envolvê-la em outro projeto, mas ela recusa para poder sair mais cedo e ficar com a família. Depois de pegar o número da clínica com David, Peter começa a se preparar para sair. Ele percebe uma luz piscando na mesa e de repente mais visões tomam conta de sua mente. Ele se vê consertando uma luz enquanto ouve uma pessoa na TV falando sobre dar a um certo grupo uma chance de beneficiar o planeta. No entanto, outra pessoa diz que eles não têm direitos e que se levantarão contra a humanidade. A visão mostra pessoas em um protesto nas ruas com cartazes dizendo que a Terra é para os humanos, então objetos em chamas aparecem no céu e começam a matar pessoas. Peter cai quando o prédio é atingido, mas ainda corre porque vê invasores no corredor atirando nas pessoas. Quando Peter encontra Alice escondida, ele acorda e se vê no chão da fábrica. Para o choque de Peter, ele deve ter ficado inconsciente por um tempo porque está atrasado para o encontro com sua família. Enquanto sai correndo, ele percebe uma luz aparecendo no céu e pergunta a outras pessoas sobre isso, mas ninguém mais vê. Nesse momento, ele vê um telescópio em uma vitrine e decide comprá-lo. Em casa, Alice tenta inventar uma desculpa para Peter, mas as meninas não acreditam e ficam desapontadas. Quando Peter finalmente chega, tenta se desculpar, mas Alice está furiosa e continua repreendendo-o. Peter não tem escolha a não ser admitir que desmaiou no trabalho. No entanto, Lucy é acordada pela briga e Alice tem que cuidar dela. Essa noite, Peter sonha com a invasão novamente e desta vez vê Lucy chorando ao lado de seus pais mortos, implorando para que eles acordem. De repente, Hannah aparece com uma arma, apenas para Peter acordar e olhar para o número da clínica. No dia seguinte, Peter tenta falar com suas filhas, mas Hannah sai do quarto. Lucy também está brava, mas pelo menos Peter consegue se desculpar com ela e consertar seu macaco falante quebrado. Antes de sair para o trabalho, Peter diz a Alice que ligou para o médico para marcar uma consulta, o que lhe dá esperança. Mais tarde, na clínica, Peter conhece um paciente que revela que está tendo as mesmas visões. O cara acredita que algo grande está para acontecer e que as pessoas na clínica apagam os pensamentos para evitar o caos na sociedade. Depois ele vai para sua consulta e Peter começa a ter visões novamente. Ele vê a cidade destruída e um grupo de sobreviventes armados sendo guiados por David, que oferece a fábrica como base. Começando a entender o outro paciente, Peter decide sair da clínica sem ver o médico. Quando chega em casa, ele diz a Alice que acha que suas visões estão avisando sobre um desastre iminente e que pulou a consulta, deixando Alice muito decepcionada. Naquela noite é a festa de Alice, mas em vez de socializar, Peter escolhe ficar na varanda com seu telescópio, esperando pelo pior. Quando a festa está terminando, Ray vem dizer a Peter que ele deve se concentrar na família. De repente, eles ouvem barulhos de trovão e o céu se ilumina com objetos brilhantes caindo. Para o choque de Peter, Ray também pode ver isso. Enquanto Alice e a esposa de Ray se juntam a eles, um drone passa voando e bate em um prédio, causando uma explosão enorme que manda ondas de choque pela
pela cidade, destruindo-a. O grupo de Peter é jogado contra a janela e cai dentro do apartamento. Eles se recuperam rapidamente e olham para fora para descobrir que estão sob ataque, assim como nas visões de Peter. Apavorados, eles correm de volta para dentro e começam a procurar suas crianças. Lucy está escondida debaixo da mesa, mas Hannah foi com a filha de Ray brincar na casa deles. Peter sai correndo do apartamento para encontrá-la e é cercado por muitas pessoas correndo em pânico enquanto continuam ouvindo explosões lá fora. Quando Peter entra no apartamento de Ray, fica chocado ao ver uma aeronave estranha na janela que ativa suas memórias. Então ele congela. A aeronave está prestes a abrir fogo, mas felizmente Ray arrasta Peter para longe a tempo. Eles correm para se esconder em outra sala e depois que a aeronave vai embora, Ray diz que não encontrou as meninas em sua casa. Em seguida, os homens correm para o elevador e trabalham juntos para abri-lo à força, apenas para encontrar um corpo dentro. Quando abrem o outro, veem que está no andar abaixo. Então descem cuidadosamente e abrem a escotilha para finalmente encontrar suas filhas. Quando os caras ajudam as meninas a saírem, a energia do prédio acaba. No apartamento, Alice e Lucy se agarram uma à outra, escondidas debaixo da mesa, enquanto a aeronave voa por ali com sua luz de busca. Felizmente, a dupla não é encontrada. Na escada, Peter faz uma pausa para espiar por trás da porta e descobre que um soldado invasor está agora nos corredores. Eles imediatamente correm para cima e cada família volta para seu próprio apartamento. Peter diz a Alice que esse caos combina com suas visões e ele lembra das palavras de David dizendo que deveriam se esconder na fábrica. No entanto, ainda podem ouvir pessoas sendo baleadas nos corredores, então, por enquanto, eles movem alguns móveis para barricadar a porta e fazem as meninas se esconderem no armário do quarto. De repente, alguém começa a bater na porta, então Peter e Alice usam toda a força para mantê-la fechada. Ao mesmo tempo, Lucy percebe que perdeu seu macaco e vai procurá-lo debaixo da mesa. Nesse momento, o soldado no corredor atira na porta, mas felizmente o casal se abaixa a tempo. Então, o soldado começa a fazer buracos na parede. Então, o casal corre para o quarto para se esconder e descobre que Lucy está desaparecida. Quando o soldado entra, ele ouve o brinquedo de Lucy e se aproxima apenas para olhar para ela como se estivesse chocado com o que vê. Ele tenta tocá-la, mas Peter chega e o derruba. Então, eles começam a lutar e depois de muita luta, Peter rouba a arma do soldado, mas não consegue usá-la. À medida que a luta continua, Alice aparece na porta e chama Lucy para levá-la de volta ao quarto. O soldado domina Peter e tenta esfaqueá-lo, mas antes que a faca possa alcançá-lo, Alice acerta o cara para fazê-lo cair. Então ela começa a espancá-lo e o nocauteia, parando apenas quando Lucy a chama. Depois a família sai com as armas do soldado e se esgueira pelos corredores, desviando de muitos corpos. Eles descem as escadas enquanto continuam ouvindo gritos e explosões. Então Peter vai primeiro para o telhado para garantir a segurança. De repente, ele é atacado por alguém, mas se esquiva a tempo e percebe que é Ray. As duas famílias se reencontram e observam a cidade, que está em chamas enquanto as aeronaves procuram a área com suas luzes. Uma aeronave destrói o prédio vizinho e o grupo de Peter se esconde imediatamente para evitar ser visto. A aeronave vai embora depois de não encontrar ninguém e o grupo concorda que não pode ficar lá. Então, eles sobem no elevador do limpador de vidros. Eles mal descem alguns andares antes que um dos suportes quebre, forçando-os a entrar em um apartamento pela janela. O elevador cai logo depois que a última pessoa sobe. Enquanto isso, o soldado acorda e ativa o rastreador de sua arma para procurar os sobreviventes. No novo apartamento, Peter examina a arma e descobre que tem um gatilho biométrico que só pode ser disparado por seu dono. O grupo discute o que fazer e Peter mais uma vez menciona a fábrica, dizendo que foi construída como uma fortaleza. Ainda há soldados nas ruas, então Alice fala sobre um túnel a alguns quarteirões dali que pode levá-los diretamente para a fábrica. Nesse momento, os invasores atiram no apartamento e todos são derrubados pela explosão. Alice corre para proteger suas meninas, mas a filha de Ray corre para procurar o pai, que já está morto. A mãe dela a pega antes que ela caia em um buraco no chão e a aeronave aparece novamente, abrindo fogo. Peter puxa sua família para fora do apartamento, enquanto ouve como a esposa e a filha de Ray são mortas. No corredor, a família de Peter vê mais dois soldados e se
esconde atrás de uma parede. Peter pega alguns fios do chão e usa para mexer na arma, burlando a autenticação biométrica. Quando os soldados se aproximam, Peter consegue atirar neles rapidamente. Então a família sai do prédio encontrando as ruas cheias de destroços e chamas. Eles veem mais soldados tirando pessoas para matá-las e correm para se esconder enquanto o massacre continua. Nesse momento, um grupo de locais armados abre fogo contra os soldados, iniciando uma troca de tiros que termina rapidamente quando uma aeronave os mata de cima. No prédio, o soldado de antes encontra seus colegas mortos. Ele sai imediatamente e continua seguindo o rastreador em sua arma. De volta à família, eles correm por áreas escuras até chegarem ao túnel. Peter vai primeiro para abri-lo, então Alice manda Hannah, que desce rapidamente. Depois é a vez de Lucy, que congela quando vê uma aeronave se aproximando. Alice salta para pegá-la e começa a correr em direção ao túnel enquanto a aeronave abre fogo. A família entra bem a tempo da explosão atingir a entrada e mais destroços caírem. As luzes de emergência ainda estão funcionando e Alice descobre que tem um ferimento grave no abdômen. Peter a ajuda a andar, mas após alguns momentos vagando pelos túneis, Alice está muito fraca para continuar e Peter a coloca no chão para descansar. Nesse momento, o soldado de antes aparece e Lucy avisa Peter a tempo para que ele se defenda do ataque. Outra luta começa e na luta Peter quebra um cano enchendo o túnel de fumaça. Peter continua atirando mesmo sem conseguir ver o soldado, que de repente salta da fumaça para atacar novamente. Enquanto o soldado tenta pegar sua arma de volta, Peter pega um tijolo e começa a bater no cara até quebrar o capacete. Então Peter exige saber por que estão atacando e o soldado tira o capacete, revelando um jovem humano chamado Miles que se recusa a responder. De repente as meninas choram porque Alice desmaiou. Então Peter aponta a arma para Miles e o faz carregar sua esposa. Eventualmente eles chegam à fábrica e Peter usa a senha no cadeado, mas ele não abre. Peter começa a bater na porta até que ela finalmente se abre e David aparece com um monte de guardas. Eles colocam Alice imediatamente em uma maca e prendem o soldado. Uma vez dentro, o médico continua eletrocutando Alice para obter um diagnóstico, fazendo seu corpo todo tremer repetidamente. Peter surta, mas todos o seguram, dizendo que é um método de diagnóstico normal. Quando Peter aponta que parece que David estava pronto para isso, David explica que a invasão era esperada há muitos anos. Enquanto o teto treme sob o ataque dos invasores, David ordena que seus homens matem Miles. O médico diz que não há nada que possa fazer por Alice, então Miles de repente grita que ele pode ajudar. A princípio, Peter acha que o cara está mentindo para ser poupado, mas olha para sua esposa morrendo e está desesperado o suficiente para deixá-lo tentar. O abrigo continua tremendo e David anuncia uma evacuação, mencionando que tem transporte em um túnel inferior. Peter diz às suas filhas para irem com David enquanto ele ajuda a mãe delas. Depois, Peter e Miles levam Alice para outra sala e Miles começa a cortar Alice sem nenhuma delicadeza, o que deixa Peter furioso novamente. Miles abre a pele de Alice e revela um monte de peças mecânicas com a bala presa nelas. Peter surta e Miles percebe que ele não sabe o que eles realmente são. Ele explica que Alice precisa de uma fonte alternativa de energia e Peter pode fornecê-la, então lhe dá instruções de como acessar a si mesmo. Peter usa uma faca e fica chocado por não sentir dor alguma enquanto sua pele se abre, revelando que ele também tem peças mecânicas e órgãos artificiais. Miles o avisa que se isso não funcionar, ambos morrerão, mas Peter diz para ele fazer mesmo assim. Enquanto Miles conecta Peter a Alice, Peter desmaia e vê as visões novamente. Acontece que elas não preveem o futuro, são na verdade memórias do passado. Peter e Alice são robôs AI conhecidos como sintéticos, que trabalhavam como faxineiros e não eram bem tratados por seus chefes. Os humanos criaram todos os sintéticos para servi-los, mas seu número estava aumentando e as pessoas começaram a discutir se os sintéticos também mereciam direitos. Protestos tomaram as ruas, alegando que os sintéticos estavam roubando seus empregos e que a Terra era para os humanos. Eventualmente, a humanidade se cansou dos sintéticos e começou uma guerra contra eles, abrindo fogo em uma tarde normal para matá-los todos. Peter se escondeu com Alice e quando um humano quase os encontrou, Peter rapidamente
simplesmente o nocauteou. Depois, ele pegou a arma e atirou nos soldados humanos que se aproximavam. O primeiro humano acordou e tentou capturar Alice, então Peter começou a espancá-lo até ele morrer de verdade. Naquele momento, mais sintéticos apareceram e Peter lhes deu as armas dos soldados para que pudessem se defender. Como os sintéticos eram avançados e difíceis de matar, os humanos tiveram que desistir e deixaram a Terra para começar uma nova sociedade em Marte. Na cidade, um grupo de sintéticos patrulhava as ruas para verificar os danos, revelando que todos os colegas de trabalho e vizinhos de Peter também eram artificiais. David tinha certeza de que os humanos voltariam para mais e começou a preparar a fábrica como uma base para o futuro. Perto dali, Alice encontrou Lucy e Hannah chorando por seus pais mortos. As meninas eram ambas sintéticas que foram adotadas por humanos. Hannah apontou uma arma para eles, mas o casal explicou que também eram sintéticos e Peter a abraçou. Naquele dia, eles adotaram as meninas. Depois, os sintéticos começaram a reconstruir a cidade e viveram uma vida normal, com os direitos que sempre quiseram. Alguns sintéticos queriam esquecer a guerra e a culpa de matar, então apagaram suas memórias para esquecer tudo, inclusive sua própria natureza. David e sua equipe mantiveram as memórias para poder proteger todos no futuro. Às vezes, os sintéticos tinham vislumbres de suas memórias de volta, então eram enviados para a clínica para apagá-las novamente. No presente, Peter acorda e percebe a conexão, descobrindo que Alice sobreviveu. Ele se pergunta por que Miles está ajudando, e o cara explica que a guerra aconteceu na geração do seu avô há muitos anos. Em Marte, ele havia aprendido que os sintéticos eram criaturas horríveis que amavam matar, mas quando pousou na Terra, ficou chocado ao ver famílias normais apenas tentando viver suas vidas. Naquele momento, Alice acorda e, por causa da conexão, ela também recupera suas memórias. Enquanto isso, todos os sobreviventes estão passando pelo outro túnel e encontram um trem esperando por eles. No entanto, Lucy se recusa a sair sem seus pais e Hannah senta com ela para esperar. Na entrada principal, o teto quebra e os humanos abrem fogo nos guardas sintéticos, que tentam defender a fábrica enquanto são mortos um por um. De volta a Miles, ele fecha os ferimentos do casal e os deixa ir, recusando-se a lutar. Peter e Alice se movem cuidadosamente pela fábrica, se protegendo onde podem, enquanto veem humanos e sintéticos se matando em um rastro interminável de violência. Alice encontra uma arma e começa a atirar também, cobrindo Peter, que corre para pegar o macaco de Lucy e se esconde para atirar também. No andar de baixo, David traz os últimos sobreviventes e fecha a porta, fazendo as irmãs protestarem. Sentindo-se mal, David abre a porta novamente. As irmãs não querem entrar no trem, então David e seus homens têm que levá-las à força. Assim que tem uma chance, Peter e Alice descem o túnel e os soldados os seguem. O casal tranca a porta atrás deles e começa a correr, percebendo que o trem está partindo sem eles. Felizmente, o motorista ouve seus gritos e para o veículo, permitindo que as irmãs se reúnam com seus pais. Naquele momento, os soldados explodem a porta, então David abre fogo, ganhando tempo suficiente para ele e a família entrarem no trem. O transporte parte e os sintéticos locais finalmente conseguem escapar. Uma arma na parte traseira do trem continua disparando para impedir que os soldados os sigam e um portão se fecha depois que passam. Algum tempo depois, o trem atravessa uma ponte sobre o mar e essa ponte é destruída depois que eles passam, para que ninguém saiba a localização onde os sintéticos começarão uma nova vida, terminando assim a extinção. Filme de ficção científica e ação de 2018. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.